Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula prática de hoje, vocês aprenderão a fazer a dosagem da proteína C reativa pelo método de aglutinação em látex, tá? Existem diferentes métodos, né? Ou seja, diferentes técnicas para fazer a dosagem da proteína C reativa. Podem existir técnicas automatizadas para isso e técnicas que são manuais, né? Como, por exemplo, essa técnica de aglutinação em látex. Então, só para ficar claro, vocês irão aprender a fazer a dosagem da proteína C reativa e a técnica utilizada nesta aula é a técnica de aglutinação em látex. Conceituando aqui o que nós já comentamos em algumas aulas teóricas, a proteína C reativa ela é um marcador de fase aguda, ou seja, ela é um marcador de inflamação, né, de processos inflamatórios agudos, né? Ela é um dos primeiros marcadores de fase aguda que foram descobertos, né? E ele é utilizado, a dosagem dessa proteína C reativa, ela é utilizada na prática clínica como um marcador de fase aguda mesmo, né? Obviamente, ela é um marcador de fase aguda, que é identificado nos processos inflamatórios, né, processos infecciosos, processos necróticos. Então, toda vez que houver um processo inflamatório agudo, a proteína C reativa ela encontra-se elevada nas amostras de soro do paciente. É importante salientar que a proteína C reativa ela não deve ser utilizada isoladamente na prática clínica para o diagnóstico, né? Uma vez que ela é um marcador inespecífico que vai estar elevado em toda a condição onde houver um processo inflamatório agudo instalado, tá? Então é preciso aliar, né, os sintomas do paciente com outras dosagens, né, com outros exames laboratoriais para fechar o diagnóstico do paciente. Falando um pouquinho do princípio dessa técnica de aglutinação em látex, que a gente já viu também na aula teórica, mas dando uma relembrada, a detecção da proteína C reativa pelo método de aglutinação em látex, ele se baseia na utilização de partículas de látex, que estão representadas aqui por essas bolinhas roxinhas. Essas partículas de látex, aqui no caso da proteína C reativa, elas vêm, para a detecção, né, da proteína C reativa, elas vêm absorvidas com anticorpos. Então, já que nós estaremos procurando na amostra do paciente a proteína C reativa, que seria o antígeno, né? O kit para a detecção da proteína C reativa pelo método de aglutinação em látex, ele vai conter nas suas partículas de látex, lá na superfície das partículas de látex, um anticorpo antiproteína C reativa. Se na amostra do paciente tiver lá, né, a proteína C reativa, ela estiver lá elevada, esse anticorpo antiproteína C reativa vai se ligar às proteínas C reativas, que estão aqui representadas por essas moléculas vermelhas, e vai formar o processo de aglutinação que nós vamos conseguir ver pelas partículas de látex, né? Então, o anticorpo vai se ligar, né, às várias moléculas de proteína C reativa na amostra do paciente, né? E vão ter várias partículas, né, de látex no reagente látex do kit, e aí a gente consegue ver essa reação antígeno-anticorpo por meio da formação de aglutinação da amostra. Nessa aula, nós utilizamos esse kit aqui, tá? PCR látex aqui, que está apresentado aqui para vocês. Vou fazer a apresentação dos reagentes na demonstração do procedimento prático, tá? Todo kit, além dos reagentes, né, ele contém a bula, tá? Na bula do kit, vem todas as informações, todo o referencial teórico sobre aquela partícula, né, que está sendo dosada, ou aquele anticorpo que está sendo dosado, vem todo o referencial teórico, todo o princípio técnico
do teste, né? Que é o que eu já apresentei aqui para vocês, no caso da proteína C reativa. E vem também todas as instruções de diluição da amostra, todas as limitações do teste e vem a instrução do procedimento técnico, tá? Eu fiz um recorte dessa bula para apresentar aqui para vocês. Então, na bula vem todas as instruções, né, sobre o tipo de amostra. Então, nesse caso do teste utilizado, ele pede a amostra de soro. Essa amostra de soro do paciente, para a gente obter esse soro, coleta-se a amostra de sangue do paciente e adiciona-se um tubo sem anticoagulante. Esse soro não pode estar lipêmico, por isso o paciente tem que estar em jejum de 8 a 12 horas, né? Então, a gente não quer um soro turvo, assim, lipêmico, tá? A gente quer um soro assim, bem límpido, tá? E bem bonito para evitar interferências, tá? Nesse soro lipêmico, a gente pode ter interferência no procedimento. A bula traz também para nós a composição do kit, né? Então, ele mostra tudo que ele traz no kit, né? Todos os reagentes que vem no kit e o que é que esses reagentes contêm, né? Também nos diz se esse reagente está pronto para uso ou não. Esse kit, pessoal, em específico, ele permite que a gente faça um teste chamado de qualitativo, né, uma avaliação qualitativa, e também permite que a gente faça uma avaliação quantitativa. No teste qualitativo, nós não fazemos a diluição da amostra, né? Então, não fazemos a diluição seriada dessa amostra. Alguns kits podem a gente pode pegar a amostra direta do paciente, né, e já colocar lá diluída com o reagente lá, já colocar em contato com o reagente látex. Qual que é a desvantagem desse teste qualitativo? Esse teste qualitativo, a gente vai soltar o resultado como reagente, se tiver aglutinação, ou não reagente, né, se não tiver aglutinação. O que que acontece, pessoal? Ele vai ser um teste limitado, né, porque você não vai conseguir quantificar ali a amostra do paciente. E essa quantificação, muitas vezes, ela é importante para o médico na prática clínica, né? Então, normalmente, o mais usual nos laboratórios é que seja feito o teste quantitativo mesmo, tá? Da proteína C reativa em látex. Mas existe a possibilidade de fazer esse teste qualitativo. Esse teste qualitativo, além da gente não conseguir dar um resultado ali em dosagem, né? Ele tem uma outra desvantagem que é a possibilidade do acontecimento do fenômeno de prozona. O fenômeno de prozona, ele é um fenômeno onde às vezes a elevada, excessiva quantidade de anticorpos na amostra do paciente, se estiver sendo dosado o anticorpo, por exemplo, faz com que esse resultado possa ser falso negativo, porque em uma zona onde em amostras onde há excessos de anticorpos, os anticorpos podem competir pelo sítio de ligação aos antígenos e aí acaba que nenhum anticorpo se liga, né, por essa inibição competitiva. E aí pode haver um resultado falso negativo, tá? Esse fenômeno de prozona, ele vai ser um fenômeno bastante importante quando a gente estiver fazendo a pesquisa de dosagem de anticorpos, tá? E também existe a possibilidade, quando a gente faz a dosagem de alguns anticorpos, de fazer esse teste qualitativo. Então, por isso que eu já estou explicando aqui para vocês a importância da diluição das amostras, que seria para evitar esse fenômeno de prozona, tá? No teste quantitativo, os resultados obtidos, eles são expressos em títulos ou podem ser quantificados, né? No caso do teste quantitativo, requer que nós façamos diluições seriadas da amostra. E essas diluições seriadas podem ser feitas diretamente na placa ou feita em tubos, tá? O diluente utilizado para fazer a diluição da amostra pode vir no kit, como é o caso do kit que a gente vai utilizar aqui para a proteína C reativa,
ou ele pode ser indicado no kit. Às vezes ele não vem no kit, mas o kit indica que você pode fazer a diluição da amostra em um determinado diluente. Um diluente bastante utilizado indicados pelos kits é a solução salina 0,9%, tá? Mas é importante seguir as instruções do kit, né? E ver qual que é o diluente adequado que ele vai recomendar. Então, além da vantagem do teste quantitativo permitir que a gente expresse os títulos, o resultado em título, ou esse resultado mesmo seja quantificado, multiplicado por um fator ali de conversão que o kit dá para nós, é que ele também vai evitar esse fenômeno de prozona, né? Porque como a gente faz a diluição da amostra, ele vai evitar o surgimento do fenômeno de prozona. O kit também nos traz o procedimento técnico, então coloquei aqui para vocês um recorte do procedimento técnico da prova qualitativa, né? No caso da prova qualitativa, é necessário, você pode colocar, né, 0,05 ml da amostra ou 50 microlitros, né? 0,05 equivale a 50 microlitros. E também em um pocinho, né, determinado para aquela amostra, e depois em outros 2 pocinhos adicionar os controles positivos e negativos, né? Na sequência, adiciona-se também 50 microlitros do reagente látex, que é o reagente que vai conter, aqui no caso da proteína C reativa, o anticorpo antiproteína C reativa aderido na partícula de látex. Adiciona-se 50 microlitros em cada pocinho, né? No pocinho que contém a amostra e nos demais pocinhos com controle positivo e negativo, né? Depois agita-se a plaquinha, conforme eu vou mostrar depois no procedimento técnico. E aí, depois de 2 minutos, a gente analisa o resultado para ver se foi positivo ou negativo. Observem que existe, que a gente precisa adicionar controles positivos e negativos. Esses controles positivos e negativos, eles servem para validação dos nossos resultados. Então, em todos os testes, a gente sempre vai ter um controle positivo e um controle negativo. E esses controles positivos e negativos, eles têm sempre, para que a gente possa validar o resultado das nossas amostras, eles têm sempre que estar positivos, no caso do controle positivo, e mostrar se negativos, no caso do controle negativo, ok? Só observando, né, que os controles positivos estavam ok e o controle negativo estava ok, é que a gente pode validar e soltar esses resultados. Na prova quantitativa, então, como eu comentei com vocês, a gente faz a diluição seriada da amostra de soro do paciente. Aqui no exemplo, nós fizemos uma diluição seriada na razão 2, partindo de uma diluição 1:2. Tá? Então, aqui é a nossa primeira diluição. O diluente utilizado nesse kit, ele já vem... o diluente fornecido pelo kit é um tampão glicina, que já vem prontinho, com pH 8,2. Então, nós temos que diluir a nossa amostra nesse diluente a partir de uma diluição 1:2 e fazendo a diluição seriada sucessivamente na razão 2. Então, para isso, como que nós procedemos? Primeiramente, a gente adiciona em cada pocinho da placa onde nós faremos a diluição, 50 microlitros do tampão glicina, ok? O nosso primeiro pocinho o pocinho de número 1 vai ter a diluição 1:2. Essa diluição 1:2 significa que eu estou diluindo a minha amostra à metade da sua concentração inicial. Se eu quero diluir, então, essa minha amostra numa quantidade que seja metade da sua concentração inicial, e eu já adicionei 50 microlitros do tampão glicina na amostra, eu vou, portanto, pegar o mesmo volume
de amostra. Então, vou pegar 50 microlitros da amostra e vou misturar com os 50 microlitros de tampão glicina. Sendo assim, estarei diluindo a minha amostra a metade da concentração inicial dela. Após essa primeira diluição 1:2, eu continuo fazendo a mesma diluição da amostra na razão 2. Então, a cada novo pocinho, eu vou estar reduzindo a metade, depois a metade da metade, depois a metade da metade da metade, a metade da metade da metade da nossa diluição inicial 1:2. Tá? Então, estou fazendo aqui na razão 2. Então, no pocinho 1, temos a diluição 1:2. No pocinho 2, a gente tem 1/4 da nossa diluição inicial, 1/4 da concentração da amostra lá na diluição inicial. Sendo assim, a gente pega, então, para isso, a gente já tinha adicionado 50 microlitros da tampão glicina, e aí a gente vai pegar aqui, já que a nossa diluição continua sendo na razão 2, a gente pega 50 microlitros do pocinho 1, da diluição 1, e passa para o próximo pocinho aqui, obtendo assim a diluição 1:4, ou seja, a gente vai ter 1/4 da concentração inicial da amostra. E aí a gente continua essa mesma diluição na razão 2, a cada nova diluição, diluindo a metade do pocinho, a metade da concentração do pocinho anterior. Então, na sequência, a gente vai ter diluição 1:8, depois 1:16, depois 1:32 e 1:64. Tá? Preciso fazer todas essas diluições de 1:2 até 1:64? Não. Posso diluir até 1:16 ou até 1:32. Mas, se a amostra continuar sendo reagente, né, até a nossa última diluição aqui, se eu tiver feito 1:32 e ela continuar reagente, eu posso continuar diluindo até encontrar a última diluição onde a amostra foi reagente. Na sequência, vou demonstrar para vocês exatamente esse procedimento todo aqui da diluição seriada na plaquinha, tá? Na razão 2. Após todas as amostras terem sido devidamente diluídas no tampão glicina, a gente vai aplicar a cada pocinho 50 microlitros do reagente látex para avaliar, para fazermos a dosagem da proteína C reativa por aglutinação. Também vou demonstrar todo esse processo na sequência. Para os controles positivos e negativos, eles já vêm pronto para uso aqui nesse kit, a gente não precisa diluir, então não faremos esse processo de diluição, apenas adicionaremos os controles positivos e negativos, cada um no seu respectivo pocinho, e depois acrescentaremos o reagente látex, conforme vocês poderão observar na sequência. Nós iremos fazer o procedimento da aglutinação em látex para a proteína C reativa, tá? Então, o kit que a gente vai utilizar é esse aqui, PCR látex, ok? Esse kit, ele já traz pra gente um tampão glicina para diluição das amostras. Ele já traz o soro controle negativo, ele já traz o soro controle negativo pronto para uso, o soro controle positivo também pronto para uso e o reagente látex, tá? E aí, como que a gente vai fazer? Primeiramente, nós precisamos deixar todos os reagentes em temperatura ambiente, tá? Então, antes de fazer o ensaio, tem que pegar todos os reagentes, deixar fora da geladeira, tá? Porque fica armazenado em geladeira, para eles atingirem temperatura ambiente, tá? Nós iremos fazer o teste semi-quantitativo do PCR látex, tá? Mas aqui eu vou mostrar uma diluição para vocês, como fazer uma diluição seriada da amostra do paciente direto na plaquinha, ok? Vamos lá? Então, para isso,
Para fazer essa diluição, nós iremos fazer diluições a partir de 1:2, segunda diluição 1:4, terceira diluição 1:8, quarta diluição 1:16, tá? Poderia continuar diluindo mais vezes, tá? E se a amostra do paciente continuar positiva no 1:16, eu tenho que continuar diluindo até eu chegar na última diluição, tá? Possível. Se ainda a amostra do paciente continuar muito reagindo em concentrações muito elevadas, eu posso também liberar o resultado de uma outra forma, que depois eu vou falar. Então, para fazer a diluição da amostra do paciente, primeiramente vamos começar colocando o diluente, que aqui no caso é o tampão glicina, que o kit já trouxe para nós, tá? Então, lembrar de homogeneizar esse tampão. Então, vou pegar 50 microlitros do tampão glicina. Vou colocar 50 microlitros dele, um pocinho de 1:4. Tá? Na sequência, a gente vai colocar a amostra do paciente, tá? Que aqui no caso já tá aqui alicotada. A amostra do paciente a gente vai pôr só no primeiro pocinho. Homogeneizo umas 5 vezes. Coloco no primeiro pocinho. Homogenizo 5 vezes, pego 50 microlitros, passo para o próximo. Vamos adicionar aos pocinhos de número 5 o soro controle positivo, tá? Não preciso diluir nesse caso aqui, porque o kit já traz ele para nós pronto para uso. Homogenizo umas 5 vezes. Controle negativo, posso dar uma homogeneizadinha antes, assim, de leve. Tá? Pocinho de número 6. E aí, o reagente látex, tá? Posso dar umas leves batidinhas, dar uma homogeneizada boa nele. Sem fazer movimentos muito vigorosos para não formar muita bolha. Coloco
sem tocar no pocinho, para evitar de contaminar o reagente. Como eu falei, se tiver tocado, é só trocar de ponteira antes de voltar para o reagente. Se eu quiser utilizar a mesma ponteirinha na amostra do paciente, começo da diluição maior, da maior diluição, né, onde está mais diluído. Controle positivo, com outra ponteira. Estão vendo como aqui já está aglutinando no positivo? Controle negativo. E aí faço a homogeneização por movimentos circulares. Durante cerca de 2 minutos. Passados 2 minutos, o que a gente observou então aqui, pessoal? Primeiro, controle negativo mostrou-se negativo, né? Controle positivo, que tá aqui no pocinho 5, vocês conseguem ver como que formou bastante grumos, ó. Então, o nosso teste foi validado, né? Porque o controle negativo apresentou-se negativo e o controle positivo, positivo, né? Então, eu posso validar esse teste, esse é um teste válido. E aí, as nossas amostras, olha, no pocinho número 1, é possível observar uma aglutinação, deixa eu tentar aproximar aqui. Tá? Aglutinação. Pocinho número 2, a gente tem ainda uma aglutinação. Pocinho número 3, bem discreta. E no 4, bem pouquinho também, não sei se vocês vão conseguir ver daí. Tá? Bem discreta. Olhem em comparação com o controle negativo. Tá? Sendo assim, a amostra desse paciente, ela foi reagente, então, até a última diluição que nós fizemos, tá? Que foi a diluição para 16. Desta forma, a amostra dele, a gente poderia continuar diluindo, né? Mais 1, 2, 3, 4 vezes, até chegar a um título em que não houvesse aglutinação, tá? Ou eu posso diluir só até aqui e aí colocar o resultado dele como sendo uma aglutinação, resultado reagente superior ao título aqui de 1 para 16, de acordo com os cálculos que eu já vou explicar para vocês. Como apresentar os resultados? Então, pessoal, o kit utilizado, ele trouxe para nós 2 opções de realização da técnica, né? Ou da técnica qualitativa ou da técnica quantitativa. No caso da análise qualitativa, ela seria um resultado como reagente ou não reagente, né? Então, no caso de positivo, seria soltaria como reagente, no caso do resultado negativo, seria negativo, né? Para o teste quantitativo, que é o teste mais utilizado, né? Inclusive o kit ele fala para nós, ele nos recomenda, né? Fazer a diluição das amostras positivas no teste qualitativo. Para esse teste, se a amostra for negativa,
né? Se mesmo fazendo a diluição seriada, né? Lá no teste qualitativo, a amostra mostrou-se não reagente, né? Em todas as diluições, nós colocaremos o resultado como sendo resultado inferior a 6,5 miligramas por litro. De onde saiu esse 6,5 miligramas por litro? Ele é o resultado de referência, o valor de referência do kit, né? Que é até 6,5 miligramas por litro. Se a nossa amostra não foi reagente em nenhuma das diluições, significa que ela está, né, inferior aos 6,5 miligramas por litro, que é o valor de referência, que é a sensibilidade, né, do kit. No caso das amostras positivas, a gente tem que considerar qual foi o maior título onde houve positividade, né? Onde a amostra mostrou aglutinação. Então, a gente vai ver o maior título onde houve aglutinação da amostra. Tomando como exemplo a amostra feita na nossa aula, que eu demonstrei anteriormente, a nossa amostra ela foi positiva até a diluição 1:16. Sendo assim, a gente teria duas opções aqui para apresentar os resultados. Na opção 1, como a nossa amostra foi positiva, mostrou-se positiva ainda até o título 16, né? Até a diluição 1:16, o que acontece? Como a gente não continuou diluindo, não tem como eu saber se aquela seria a última diluição onde eu veria aglutinação naquela amostra. Então, eu não posso afirmar que aquele é o título final, né, onde a amostra se torna reagente. Sendo assim, a gente poderia, na opção 1 de apresentação do resultado, fazer o seguinte: pegar aquela diluição 1:16, que foi a última diluição que a gente fez da amostra, tá? Não foi a última. Não podemos afirmar que é a última diluição onde houve reação, porque a gente não continuou diluindo a amostra, né? Sendo assim, a gente pega então o 16, multiplica pelo fator aqui de referência, que é o fator dado pelo kit, né? Que é o 6,5, multiplica 16 por 6,5, obtém-se o resultado de 140 miligramas por litro. E aí, no nosso laudo, colocaremos o resultado da amostra do paciente como superior a 140 miligramas por litro, uma vez que a gente não continuou diluindo a amostra, tá? Então, eu não posso afirmar que essa era o título de maior reação da amostra, né? De maior positividade da amostra. Por isso, colocar como superior a 140, né? O que acontece, pessoal? Muitas vezes, alguns testes, o médico precisa saber exatamente qual é a maior diluição. Então, ele vai pedir, se você soltar o resultado assim, superior a 140, ele vai pedir para refazer o exame, porque ele quer saber exatamente qual foi o título positivo. Principalmente em alguns testes, como, por exemplo, o fator reumatoide, de pesquisa do fator reumatoide, que pode ser utilizado para acompanhamento do tratamento do paciente. Então, vai precisar saber exatamente qual era a maior diluição, qual era o resultado exato, tá? E aí, para isso, existe a opção 2, né? Que é a opção na qual a gente continuaria diluindo, a gente pegaria novamente a amostra do paciente e diluiria em títulos superiores a 1:16, até encontrar o último título reagente para então soltar o resultado, conforme no exemplo aqui. Então, seguindo lá a nossa amostra que eu fiz lá no procedimento técnico para vocês, ela foi reagente até 1:16, né? E aí a gente não continuou diluindo a amostra, a gente tinha feito apenas 1:16. O que nós faríamos? Pegaríamos essa amostra 1:16 e continuaríamos diluindo ela, né? Continuando na razão 2, indo para 1:32, na sequência 1:64, e poderíamos continuar diluindo mais ainda. Mas vamos supor que a gente diluiu
ela 1 para 32 e 1 para 64. E observamos que no título 1 para 32 a amostra continuou reagente, continuou apresentando aglutinação, e já no título 1 para 64 não houve mais reação positiva, não houve mais aglutinação. Sendo assim, agora a gente sabe com certeza que o último título onde a amostra mostrou-se reagente foi o título 1 para 32, já que a gente fez uma diluição maior e a amostra parou de ser reagente. Então, nesse caso, a gente sabe exatamente que o título de maior positividade foi o título 32. Então, aí sim a gente vai multiplicar o 32, né, que foi o maior título reagente, por 6,5, que vai dar o resultado de 208 miligramas por litro. E aí, lá no laudo do paciente, né, a gente vai colocar lá 208 miligramas por litro, né? Não esquecer que no laudo também vem o valor de referência, de acordo com o método utilizado. Aqui no kit utilizado era 6,5, né? A sensibilidade dele, então o valor de referência é 6,5. Colocar o material, soro e qual o método utilizado. Por hoje era isso. Mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês. Um abraço.